A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que a igreja esteja abençoada neste dia. Eu quero parabenizar todas as irmãs, todas as mulheres congregacionais. Eu me orgulho de ser uma mulher congregacional. Eu louvo a Deus por essa igreja, que foi aqui que eu vim. Já depois que meu pai tinha sido membro dessa igreja, tinha sido salvo aqui, mas que partiu sem ver ninguém aqui na igreja, né? Partiu sozinho, mas deixou um grande legado. Hoje já estamos na 4ª geração dele, e uma geração abençoada, todos crentes, filhos, netos, bisnetos, missionários, pastores, missionárias. Glória a Deus por isso, né? Isso é uma bênção nas nossas vidas. E por isso que eu me orgulho de ser uma mulher congregacional. Eu tenho 4 filhas, já todas casadas, moram também fora. E os caminhos vão levando, né? E vão para... Graças a Deus, são presbiterianas, batistas. Os meus filhos, os 2 filhos são pastores presbiterianos, missionários em Portugal. É muita bênção. Então, para a glória de Deus, mas eu continuo mulher congregacional. E aí me alegrei muito porque Deus trouxe uma neta que batizou-se aqui. Então, para a glória de Deus, eu louvo a Deus pela vida de Gabriela. Mas nesta noite nós vamos meditar com esse tema de mulher congregacional, porque a gente pode pensar, as pessoas que não conhecem, por exemplo, né, o que é uma mulher congregacional? O que é ser uma mulher congregacional? E eu elenquei aqui alguns tópicos que servem não somente para nós, mulheres congregacionais, mas vai servir para quem estiver assistindo, né, pela internet, mulheres presbiterianas, batistas, assembleanas e de outras denominações. Eu sei que as minhas filhas, algumas estão me ouvindo, tem uma que está fora. Está lá na Europa, está vindo de viagem hoje, mas tudo internacional, né, pastor? Glória a Deus. Mas quem está em casa deve estar me ouvindo, né? Em Curitiba, outra está passeando em Foz do Iguaçu também, que mora em Londrina. Mas eu sei que minhas filhas estão me vendo. E por isso que eu digo que não somente mulher congregacional, mas as mulheres, de forma geral, cristãs. Amém? Mas, primeiro, nós vamos falar de nós, né, Marcinha? Mulheres congregacionais, né? Então, eu coloquei alguns tópicos aqui sobre a mulher congregacional. Em primeiro lugar, a mulher congregacional é uma mulher cristã. Amém? Glória a Deus por isso. Nós podemos dizer, eu sou cristã. Então, a mulher cristã que ouviu, ou alguém pregou, ou leu a palavra, né, e entendeu o plano de Deus para a humanidade. Entendeu que Deus é o Pai, Criador dos céus e da terra, que tem o mundo nas suas mãos, como as irmãs cantaram nesta noite, né? E este Pai amou tanto o mundo, que nós, pecadores, merecíamos só o castigo de Deus. Mas Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz João 3,16, né? Então a mulher cristã crê também no Espírito Santo, na morada do Espírito Santo dentro de você na hora que você aceita Jesus. Então a mulher congregacional, em primeiro lugar, ela é uma mulher cristã. Amém? Em segundo lugar, a mulher congregacional é uma mulher de fé, porque ela crê nas promessas de Deus, na sua palavra. E nós podemos ver que lá em Hebreus 11, que mostra a galeria dos heróis da fé, somente 3 mulheres estão em Hebreus 11. E quem foram essas mulheres? Primeiro a gente vê Sara, Hebreus 11:11, que diz que foi
uma mulher que aguardou, teve fé na promessa de Deus junto com Abraão e teve um filho. Depois nós podemos ver os pais, podemos ver também Raabe, que foi uma mulher, que era uma mulher prostituta na cidade de Jericó, mas que acolheu os espias hebreus que foram ver aquela cidade que Deus disse, vão lá que eu vou dar a cidade a vocês. E aquela mulher creu no Deus dos hebreus. E aquela mulher teve fé, não é? E a gente vê também Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu Moisés por 3 meses, porque havia o decreto de Faraó no Egito. Os hebreus chegaram lá e foram crescendo, e depois de séculos, eles eram uma multidão. E eles tiveram medo, porque disseram ao Faraó, olha, aqui tem um povo que é tão grande, que se os inimigos vierem nos atacar, e eles ficarem do lado do inimigo, nós vamos perder o reino. Então o que é que a gente faz para acabar com esse povo? E o Faraó disse, bom, eles trabalham, são escravos aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, todo menino macho que nascer, a gente vai mandar matar. É um decreto do rei. Então só se criam as mulheres, aí não vai ter exército, não vai ter homem para batalhar, e vai diminuir o povo. Mas Joquebede e o seu marido Arão, não é? A gente pode ver na palavra, mas em Hebreus 11, 23 fala deles dois, os pais de Moisés, que eles creram, viram que aquele menino era um menino diferente e esconderam 3 meses, pela fé. E depois aquela mulher, quem sabe da história, ela ungiu um cestinho, betumou, como se diz, para ficar impermeável, colocou aquele menino naquele cestinho e colocou no rio Nilo. E a filha de Faraó foi quem encontrou aquele menino, criou no palácio de Faraó, era o príncipe do Egito, mas foi o que Deus colocou no palácio de Faraó para libertar aquele povo da escravidão. E foi Moisés o grande líder de Israel. Então a mulher congregacional tem essa mesma fé. As irmãs aqui têm essa mesma fé, todos nós temos essa mesma fé. Por quê? Porque a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo que está dentro de nós. Terceiro lugar, a mulher congregacional é uma mulher de oração. E nós temos um grande exemplo na Bíblia. Em 1 Samuel 1, de 10 a 11, a gente vê que Ana foi uma mulher que chorou. Era uma mulher que não tinha filhos, e naquela época era uma desgraça uma mulher não ter filhos. Diferente de hoje, né? Que hoje ninguém quer mais. Quer criar cachorro, gato, mas ninguém quer mais, quer filhos. Não é? Mas era diferente naquele tempo. A mulher não era valorizada se não tivesse filhos. E Ana não tinha filhos. Naquela época os homens também tinham mais de uma mulher. Ela tinha uma rival, não é? Que aquela mulher maltratava muito ela porque tinha muitos filhos e ela não tinha. Mas Elcana amava Ana e dizia, Ana, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Por que é que você chora, vive assim? Mas Ana um dia entrou no templo, no tabernáculo, aliás, e ela chorou muito diante de Deus, pediu um filho. Disse, meu Deus, se tu me deres um filho, eu vou trazer de volta. Eu vou te dar de presente, vou trazer aqui para a casa de Deus. E Deus fez aquela grande obra na vida de Ana. Ana teve um filho chamado Samuel. Ela devolveu, levou aquele menino outra vez para servir ao Senhor, entregou ao sacerdote. E aquela mulher foi uma mulher de oração. E ela creu com todo o seu coração e ela entregou, cumpriu o que ela disse. E Deus deu mais 5. Né? Teve mais 3 homens e 2 mulheres, se eu não me engano. Se estiver errado, o pastor vai me corrigir. Então, mulher congregacional, mulher cristã. Vamos dizer juntos? Mulher congregacional é mulher cristã. Segundo lugar, mulher congregacional é uma mulher de fé. Digo aí, mulheres, abra a boca, gente. Não me façam vergonha, não. Mulher congregacional é uma mulher de fé.
Terceiro lugar, vamos repetir também. Mulher congregacional é uma mulher de oração. E em quarto lugar, é uma mulher envolvida na igreja. Glória a Deus pelas irmãs. Porque a gente vê que, como Dorcas está lá em Atos 9, 36 a 43, a história de Dorcas. Dorcas era uma mulher que fazia roupas para dar para as viúvas pobres. Porque naquele tempo não tinha, está em Atos, né? Foi no tempo dos apóstolos, da igreja primitiva. Naquela época não tinha negócio de pensão, né, irmã? Não tinha nada disso. As viúvas viviam pela fé. Se não tivesse filho, não tivesse algum parente que sustentasse, aquelas mulheres não tinha quem desse nada. E Dorcas era essa mulher que fazia roupa para essas viúvas. Mas Dorcas morreu. E quando Dorcas morreu, mandaram chamar Pedro. O apóstolo Pedro estava na cidade vizinha. Mandaram chamá-lo. E ele veio, e lá as viúvas mostrando os vestidinhos, hein, Glória? Mostrando os vestidinhos. Olha, aqui foi ela que fez esse vestidinho para mim. Mostrando, né, para Pedro, chorando muito. E agora ela se foi. Pedro disse, sai todo mundo aqui, vamos orar. E aí, resultado, o apóstolo Pedro orou e Dorcas ressuscitou, amém? Porque aquela mulher foi uma mulher que fez muitas boas obras e Deus concedeu esse privilégio. Mas a mulher congregacional é uma mulher que faz boas obras, né? Nós temos grandes trabalhos sociais na nossa igreja, que ajudam os mais necessitados. E as mulheres estão na frente, né, pastor? Estão na frente, na linha de frente. Ela também participa do louvor. Ela é envolvida na igreja, não somente na Liga Dorcas, mas participa do louvor. Ela sempre está louvando ao Senhor. Ela visita os doentes e necessitados. Tem um dia aí da semana, não é? Que as irmãs vão visitar os doentes e necessitados. Ela é mestre no ensino da palavra. Algumas são professoras de escola dominical. Ela pratica a hospitalidade. Ela gosta de hospedar. E ela nem sabe que hospedou anjos. Hebreus 13, 2 diz que quando a gente hospeda o servo de Deus na sua casa, você nem sabe, mas você está hospedando anjos. Amém? Então, ela hospeda anjos, porque ela gosta de hospedar também. Ela pratica. Isso não é somente hospedar para dormir, não. Às vezes chega na casa, um cafezinho, né? Um lanche. Então, tudo isso é hospitalidade, gente. E tudo isso você está hospedando o anjo e nem sabe. Então, em quinto lugar, a mulher congregacional é dedicada à família. Então, toda mulher congregacional, ela é uma bênção como esposa, como mãe, como filha. E não é só isso, não. Ela é uma filha que honra os pais, cuidando deles até a morte. Ela é uma irmã amiga. Ela é uma tia que dá carinho aos sobrinhos. Uma mãe cuidadosa, uma esposa exemplar. É uma sogra querida como Noemi. Irmãos, eu orava tanto pelos meus filhos, eu dizia assim, meu Deus, me dá 2 Ruths. Me dê 2 Ruths. Porque exemplo de Ruth não tem, de nora melhor do que Ruth não existe, não é? Glória a Deus por isso. E eu tive o privilégio de Deus me dar 2 noras que são uma bênção na minha vida. Cuidam de mim, são aquela bênção, mesmo distante, né? Uma está lá em Portugal, mas quando eu chego chora. E essa daí, Deus foi tão bom que me deu essa, que o nome dela é Miriam Ruth. É Ruth também. E a outra é uma bênção também. Às vezes vai para o sertão, lá da família dela, é Bonito Santa Fé. Quando volta, traz ovos de capoeira, traz queijo de coalho feito não sei aonde em casa, artesanal. Traz tanta coisa para mim, é uma bênção. Então, a gente tem que ser uma sogra como Noemi, porque quando eu digo assim, Ruth foi uma nora daquela, Laudeci, porque teve uma sogra boa também. Porque você também tem que ser uma sogra boa para poder ter uma nora boa, né?
Então, ela é uma sogra querida como Noemi, porque antes ela também foi uma nora para a sogra dela. Foi uma nora fiel, não é? Então, é uma doce avó, pois os netos confiam nela e a amam. Irmãos, é muito bom ser avó, né? Quem tem experiência aqui de ser avó, levanta aí, irmão. Eita, já tem a gente avó, glória a Deus. É uma bênção ser avó. Meus netos são uma bênção nas mãos de Deus para a minha vida, né? Então eles ligam, todos distantes. Eu só tenho aqui essa neta, são 10 netos. Tem neto em Portugal, tem neto em Curitiba, tem neto em Londrina, tem neto em São Paulo. Mas eles ligam às vezes para mim para pedir oração, pedir conselho. Sou tão amiga deles, é uma bênção. E agora, para completar, uma que mora em Dallas, no Texas, me deu a primeira bisneta. Primeira bisneta internacional, né, pastor? Então é uma bênção, irmãos. É uma bênção. A mulher congregacional, ela é dedicada à família, ela é uma dona de casa. A casa dela é um ambiente limpo, acolhedor, porque todo mundo gosta de ir numa casa que seja bem acolhida e que também seja tudo muito limpo, muito arrumado. Quem é que não gosta de uma casa cheirosa? Então, tudo isso faz parte. Mas eu sei que todas as irmãs aqui congregacionais são uma bênção e sua casa é linda e cheirosa, né, Kézia? Eu não vou mais nem pedir para as irmãs repetirem, que são muitos tópicos, viu? Em sexto lugar, mulher congregacional, ela também é uma profissional. Ela também trabalha fora de casa. Pode ser uma empresária, professora, advogada, engenheira, médica, dentista, funcionária pública, ou de uma empresa privada, é missionária. Irmãs, quando nós lemos Provérbios 31, de 10 a 31, sobre a mulher virtuosa, é uma coisa muito linda. E a gente vê que aquela mulher é uma mulher de negócios, né? Você pode ver que ela era uma mulher de negócios. Ela vendia terrenos, ela comprava uma herdade, ela dava cinta aos mercadores, ela fazia roupas e ela fazia muita coisa. Leia depois Provérbios 31 para você valorizar mais ainda a mulher. Então, é também uma profissional, a mulher congregacional. Aqui tem, Marizé, só se for para vocês. Obrigada. Em sétimo lugar, aqui tem, obrigada. Em sétimo lugar, ela é corajosa. E aí a gente tem também na Bíblia mais um exemplo de uma mulher corajosa, que foi Esther. Esther, a rainha, não é? Até está passando uma seriado agora, né? Acho que na Record, sobre a rainha da Pérsia, né? Que é baseada na história de Esther. Porque foi uma mulher corajosa. Essa menina era órfã, foi criada por um primo. Mardoqueu era primo dela. Mas ela ficou órfã e ele criou como filha. Ele era mais velho do que ela, criou como filha. E eles moravam lá, o povo hebreu, lá na Pérsia, e era um povo desprezado. Mas, certo dia, o rei teve um problema com a esposa, teve de mandar embora. E depois de um tempo, começaram a ver que o rei, Assuero, estava muito triste. E disseram, vamos providenciar uma esposa para ele, que ele está muito triste. E fizeram um verdadeiro concurso de beleza para escolher a próxima rainha. As moças virgens da Pérsia, as mais bonitas que havia lá, eles trouxeram para o harém do rei. Passaram um ano sendo tratadas com cosméticos, com ungidas com óleos, tratamento de beleza completo. E depois elas iam cada dia ao rei para depois o rei escolher. E resumindo, muitas mulheres lindas, mas o rei se agradou de Esther, que também era chamada de Hadassa. Então, Esther, aonde ela chegava, todo mundo gostava de Esther. Esther era humilde, Esther era simples, Esther não era gananciosa. As outras queriam pedir as joias, tudo que tivesse ali.
que elas tinham direito de escolher muita coisa antes de ir ao rei. E Esté não pediu nada, a não ser aquilo que um dos eunucos que cuidava do harém do rei disse: olha, você peça isso, aquilo e tal. Pronto, o mínimo. Mas não precisa de muita coisa para conquistar ninguém, gente. E Esté conquistou pela sua humildade, conquistou pela sua mansidão, pela beleza interior, não é? E não a beleza física. E aquela mulher tornou-se a rainha da Pérsia. Porém, havia um homem que tinha muita raiva dos hebreus, dos judeus, que ele era um dos principais do rei, Amã, e ele gostava de ser reverenciado, de ser adorado, né? Quando ele passava, as pessoas se curvavam. Mas Mardoqueu vivia sempre ali no palácio do rei, mas não se curvava. E ele ficava com ódio de Mardoqueu. E chegou para o rei e disse: tem um povo aí espalhado aqui no reino, e esse povo é diferente. Glória a Deus, porque nós somos diferentes. O povo de Deus é diferente, amém? Um povo diferente. E aí disse: esse povo não obedece às coisas que o rei manda, não. Então o que é que a gente vai fazer para eliminar esse povo? O rei, sem saber de nada, disse: vamos fazer um decreto aqui, vou assinar. Carimbou com o seu anel. E um decreto desse, carimbado com o anel do rei, ninguém podia revogar. Mas o decreto dizia o seguinte: no dia tal, no mês tal, todo mundo, quem quiser, pode executar os judeus. E Mardoqueu ficou desesperado. A Bíblia conta que ele rasgou as vestes, que era assim o costume, quando a pessoa tinha um luto ou um grande problema. Rasgou as vestes, encheu de terra a cabeça e saiu chorando pela rua. E então ficou na porta do palácio do rei. E os servos de Esté disseram para ela. E ela disse: levem roupa para ele e procure saber o que é que está havendo. Ela sem saber de nada. Quando contaram, ela disse: mas... ele disse: olha, digam, você vai ao encontro do rei para pedir misericórdia por nós, porque vão matar todos nós. Ela disse: mas olha, eu não fui chamada nesses 30 dias para ir até a sala do trono. E se alguém chegar lá e o rei não estender o cetro, alguém está ali na porta, o rei tinha de estender o cetro para a pessoa ter autorização para entrar. Se ele não fizesse isso, era morte certa. Mas aí Mardoqueu disse: você está pensando que você vai escapar, porque você está aí como rainha? Vai não, porque alguém vai dizer que você era judia também e vão lhe matar também. Quem sabe se não foi por esse tempo que você foi eleita rainha, para que agora você intervisse diante do rei. E ela disse: olha, faça o seguinte, coloque todo mundo para jejuar. Todo judeu, criança, velho, jovem, pessoas da idade média, assim, que não seja tão velho, todo mundo, até as crianças, jejuem por 3 dias e eu vou jejuar aqui com as minhas servas. Depois eu vou ao encontro do rei, se morrer, eu fiz minha parte. E ela, corajosamente, ela fez isso. Irmãos, e Deus ouve as orações, amém? Deus ouve as orações. Deus é fiel. E o povo todo jejuou, e Esté também. Depois de 3 dias, elas se arrumaram, comeram. E Esté disse: agora eu vou ao encontro do rei, se morrer. Mas quando ela chega na porta, o rei estende o cetro. Sabe por que o rei estendeu o cetro para Esté? O marido de Esté fez isso? Porque ele confiava naquela mulher. Que aquela mulher era talentosa, aquela mulher era uma mulher de confiança, era uma mulher que ele sabia que devia ser alguma coisa muito séria para aquela mulher estar vindo à sala do trono. Ele conhecia aquela mulher, a integridade daquela mulher, porque irmãs, mulher que mente para o marido, que faz coisa errada não conta o marido, não é?
que briga demais, qualquer coisa reclama, abusada dentro de casa, não tem quem aguenta uma mulher dessa. Então, ela não era assim. Por isso que o rei estendeu o cetro e disse: pode entrar, Esther. Depois vocês leem a história completa, porque vale a pena. Mas, resumindo, ela conseguiu vitória, não é? E embora o rei não pudesse revogar, mas quando ele soube de toda a trama, ele fez outro decreto de que as pessoas podiam se defender. E aí foi o contrário, os judeus foi quem mataram os inimigos deles. Então foi uma mulher muito corajosa. Mas além de tudo isso, dedicada à família, profissional e corajosa, a mulher congregacional é uma mulher prudente. Amém? Mulher prudente, é muito difícil hoje. Então, temos outra história maravilhosa na Bíblia. A história está em 1 Samuel 25, de 32 a 33. Abigail, mulher de Nabal. Esse Nabal era um homem riquíssimo. A Bíblia diz que ele tinha mais de 1000 ovelhas e 3000 carneiros, bodes. Era um homem rico. E era um homem judeu. Mas, quando Davi estava fugindo de Saul, porque Saul era rei de Israel, sabia que um dia Davi iria sucedê-lo. E ele vivia perseguindo com medo de que Davi tomasse o trono. E Davi vivia fugitivo com um bando de homens, fugitivo pelos matos, pelos desertos. E eles chegaram num determinado lugar onde eles estavam, tinha esses rebanhos de Nabal. E eles trataram muito bem os servos de Nabal, fizeram tudo. E aí ele mandou um recado para Nabal. Davi mandou um recado: olha, a gente cuidou dos seus rebanhos, não deixou faltar nada para os seus empregados. Agora a gente está aqui sem comida, sem nada. A gente queria que você ajudasse com alguma coisa. Aí quando os homens de Davi chegaram lá, ele, como a gente diz no popular aqui, desculpem a expressão, soltou os cachorros, né? Soltou os cachorros para os servos de Davi. E disse: quem é Davi? Você não está vendo que eu não vou tirar a carne das minhas ovelhas, tirar o meu pão, o meu trigo, dar para ele? Não sei quem é ele não. Está fugindo de Saul, eu quero lá saber. E, irmãos, quando Davi soube disso, disse: vamos lá. Pegou 400 homens, deixou alguns cuidando da bagagem. Disse: vocês vão comigo, porque hoje, até o fim do dia, não fica um macho na casa de Nabal. Eu vou matar tudo, pelo que ele fez com a gente. E tome caminho, né? Tomaram a rota. Porém, alguns servos de Nabal chegaram lá na casa dele, na casa onde estava Abigail, sua mulher, e contaram. Disseram: olha, Davi tratou tão bem a gente cuidava dos rebanhos, ele dava suporte, vivia lá com a gente. E agora o nosso Senhor, quando vieram pedir ajuda a ele tratou muito mal, e Davi vem aí, viu? E não vai ficar ninguém vivo aqui. E aquela mulher teve uma sabedoria, não é, presbítero? Foi uma sabedoria tão grande. Ela juntou uma quantidade de comida, não disse nada ao marido, porque tem horas que também tem que ficar caladinha, né, Ana, e tomar as providências. Ela cuidou de tudo, juntou o que era de comida que pudesse levar e disse: nós vamos ao encontro de Davi. E foi ao encontro de Davi. Lá, quando ela encontra Davi, ela coloca o rosto em terra, pede misericórdia a ele, diz que o marido é realmente um homem muito mau, mas que ela estava trazendo aqueles mantimentos para ele perdoar, em consideração a ela, né? Uma forma de dizer. E ali Davi disse: mas como Deus é maravilhoso, porque mandou você ao meu encontro para que eu não derramasse sangue, para que eu ficasse livre desse sangue. E aí, aquela mulher, com a sua sabedoria, com a sua prudência,
que ela ficou caladinha, fez tudo isso, e o homem estava cheio de bebida. No outro dia foi que ela foi contar a ele, e ele teve um choque tão grande que ficou mudo, paralisou e também foi embora, né? Quem sabe da história sabe que depois ela foi esposa de Davi, porque era uma mulher prudente, uma mulher que valia a pena ser esposa de qualquer homem, porque era uma mulher que tinha prudência, sabia resolver as coisas sem confusão. Tem um negócio desse, não precisa correr para o marido para estar dizendo, olha, não, aí, como diz a história popular, assodada, né? Tem mulher que é assodada, fica logo desesperada, aí corre e vai resolver, e vai querer resolver com as próprias mãos, dá tudo errado, irmãs. Mas eu sei que a mulher congregacional é prudente, amém? Mulheres não são alvoroçadas não, são prudentes, viu? Em nono lugar, a mulher congregacional busca a sabedoria e o conhecimento. A rainha de Sabá, 1 Reis 10:1. Ela foi, quando ela ouviu a fama de Salomão, quando ela ouviu que as coisas que ela morava distante, né? O reino dela era distante. Mas ela disse, eu vou lá para conhecer a sabedoria desse homem. E a Bíblia diz que ela perguntou muitas coisas a Salomão, ela indagou, ela buscou sabedoria e conhecimento. E a gente sabe que a palavra de Deus ordena para a gente, né? Porque tudo que tem na palavra de Deus não é só dizer, a Bíblia disse isso, não, é que é uma ordem mesmo, que a gente busque sabedoria, conhecimento, para que a gente possa ser uma bênção nas mãos de Deus, porque tudo é para a glória dele, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. 10º lugar, estou já terminando, viu? Mulher congregacional é generosa, como a mulher sunamita. Ela acolheu na sua casa Eliseu. Ela tinha prazer em hospedar o servo de Deus, não é? Ela disse para o marido, olha meu marido, esse homem que passa aqui é um homem santo de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho, botar uma cama, uma cadeirinha, né? Colocar um jarrinho de água, para quando ele passar aqui, ficar aqui na nossa casa. E o marido disse, é muito bom, vamos fazer. E ali, aquela mulher foi abençoada, não tinha filhos, depois teve um filho. É muita história, né? Mas aquela mulher era generosa. E nós devemos ser assim, como aquela sunamita. Devemos ser generosos. Quanto mais a gente der, irmãos, mais a gente recebe, amém? Então, é muito bom ser generoso. E mulher congregacional é generosa. 11º, mulher congregacional sabe que a beleza vem do Senhor. Eu não li a palavra em nenhum momento ainda, mas agora nós vamos ler. E eu vou pedir, por favor, que vocês abram em 1 Pedro 3, de 3 a 5. Vamos abrir aí a palavra. 1 Pedro 3, de 3 a 5. Diz o seguinte, falando sobre as mulheres, né? O apóstolo Pedro. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, não é que a gente não pode se arrumar, não é isso não. A gente está arrumadinha, eu estou arrumadinha, as irmãs estão tudo arrumadinhas aí, né? De roupa, cabelinho arrumado, não é isso. Mas é que não é isso somente que o apóstolo Pedro quis dizer. Não precisa de tanto enfeite, mas o homem interior no coração. A beleza vem de dentro, é de dentro para fora. Então reflete a beleza de Cristo, vem do Senhor. Não é necessário muita produção, mas um espírito manso e humilde, né? Se enfeitar com simplicidade, discrição, etc.
12º, mulher congregacional se submete à vontade do Senhor. Então aí a gente vê que, como Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo chega, ela diz: mas como é isso? Eu sou virgem, estou noiva, mas eu não tenho marido ainda, você está dizendo que eu vou ter um filho? Ele falou: não, mas é o Espírito de Deus que vem sobre você e você vai ter um filho. Aí ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ela não pensou nas consequências. Quando a gente obedece à palavra de Deus, não precisa pensar nas consequências. Sabe por quê? Porque ela já era comprometida com José, era como se, não sei se até hoje ainda é assim em Israel, mas como havia a promessa, não é? Havia promessa de que uma virgem ia ter o filho, o Messias. Havia o casamento, mas passavam um ano para voltar, para começar a viver juntos. Já era comprometido, já era como se fosse, já era esposa. Mas tinha que ficar um tempo, porque poderia uma dessas moças serem escolhidas como Maria foi. Estava se cumprindo a palavra. E se por acaso uma mulher dessa, já noiva, comprometida, o casamento feito, só faltava daqui um ano para ir morar junto, aparecesse grávida de outro, adultério, era morte apedrejada. E Maria correu o risco, não perguntou nada. E quando disse a José, José de Eunice nem acreditou, disse: não, peraí, eu não vou fazer isso com ela para não matarem, mas eu vou fazer de conta que é meu e eu fugi. Mas o anjo à noite apareceu, né? Um sonho a José dizendo: olha, não, Maria está grávida do Espírito Santo, é o Messias que vem aí, é o Emanuel. Então, obedecer, se submeter à vontade de Deus é uma característica das mulheres congregacionais. Amém? Amém, mas falem com vontade mesmo, viu? E, por último, 13º, mulher congregacional, em todo o tempo da sua vida, está na presença de Deus. Irmãos, a gente vê em Lucas 2, 36 a 37, quando Jesus foi apresentado no templo, que estava lá a profetisa, quem? Ana, profetisa Ana. E a palavra de Deus diz que ela casou-se, passou só 7 anos com o marido. Depois ela vivia no templo, em jejuns, em oração. E era uma mulher profetisa. Ela já profetizou sobre aquele menino também. Ela tinha 84 anos. E ela teve aquele grande privilégio de ver Jesus chegar no templo. Ela e o profeta Zacarias também, né? Então, em todo o tempo da sua vida, a mulher congregacional está na presença de Deus. Amém, irmãs? Amém. E concluindo, irmãs e irmãos também, que vocês, maridos, fiquem orgulhosos, viu? De serem casados com mulheres congregacionais. E os solteiros procurem mulheres congregacionais. Então, concluindo, irmãos, nós fizemos aqui as comparações, não é? Entre algumas mulheres da Bíblia e a mulher congregacional. Mas como eu falei no início, esses tópicos que a gente falou aqui se aplica também em qualquer mulher cristã, de qualquer denominação, de qualquer igreja, porque ser mulher cristã é um privilégio, irmãs. Amém? Vocês já viram fotos, eu acho, e reportagens sobre as mulheres muçulmanas que se vestem, só os olhos aparecem, que são colocadas debaixo dos pés dos maridos, que não podem sair à rua sozinha, que em alguns países elas não podem votar, não podem desempenhar nenhuma atividade, não podem trabalhar, não podem estudar, não podem ir à universidade. E aí nós somos
privilegiadas por sermos mulheres cristãs. Amém, irmãs? Amém, né? Por quê? Porque como a gente viu aqui, mulher cristã tem fé, tem vida de oração, é ativa na sua igreja, é dedicada à família, exerce atividades profissionais, é corajosa, prudente e sábia, é generosa e, sobretudo, vive debaixo das promessas de Deus em todo o tempo de sua vida. E assim a gente vai vivendo como uma testemunha viva de serva de Jesus Cristo. Então, aí sim, a gente pode dizer: eu sou uma verdadeira cristã. Eu sou uma mulher congregacional, porque sou uma verdadeira cristã. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade e que nós possamos, cada dia mais, ter orgulho em ser mulher congregacional. Amém? Que Deus nos abençoe.